Olá pessoal, meu nome é Paulo, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. O que são fontes históricas? Fontes históricas são todos os resultados da atividade humana ao longo do tempo. Todos os resultados? Sim. O fato de pessoas nascerem, de pessoas morrerem, com toda a produção artística, cultural, religiosa, tudo isso pode ser uma fonte histórica. Elas são a matéria-prima do trabalho do historiador que as organiza e as interpreta. Historiadores, arqueólogos e paleoantropólogos descobrem novas fontes históricas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre arqueólogos e paleoantropólogos. Toda fonte deve ser analisada criticamente, levando em conta o contexto dos processos históricos que resultaram em sua criação. Essa é provavelmente a parte mais importante. Nenhuma fonte histórica, nenhum fato histórico existe no vácuo. É sempre necessário interpretá-lo dentro do contexto histórico em que ele existe, para que a gente possa chegar o mais próximo possível da verdade. É isso que diferencia a história de uma pura ficção. É isso que faz com que a história seja uma ciência, porque nós estamos trabalhando com fontes históricas e nós estamos as analisando criticamente, de uma forma com metodologia e baseado nos contextos dos processos históricos. Vamos falar um pouco sobre a arqueologia. A arqueologia é a ciência que estuda a produção cultural e material dos seres humanos desde o seu surgimento. Arqueólogos investigam os vestígios materiais deixados por sociedades humanas. Então, por vestígios materiais, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Vestígios materiais seriam aquilo que deixou uma evidência física. Então, normalmente vão ser ferramentas, vão ser ruínas, vão ser coisas que você realmente consegue interagir fisicamente. Isso significa que os arqueólogos só conseguem fazer descobertas sobre o que era físico? Não. Afinal de contas, através da interpretação, que está a interpretação, de uma obra de arte que seja escavada, você pode descobrir muita coisa sobre os aspectos culturais de um determinado povo. Talvez sobre aspectos religiosos de um determinado povo. Talvez sobre a política desse povo. Mas a arqueologia só consegue trabalhar com o que perdura no tempo, então por isso acaba só com os vestígios materiais. Descobertas são feitas nos sítios arqueológicos, espaços onde foram encontrados esses vestígios materiais. Então aqui eu botei uma foto de um sítio arqueológico encontrado em Brasília, em 2018, que tem vestígios humanos de entre 6 mil anos e meio a 11 mil anos de idade, o que colocaria eles na pré-história. Especificamente seriam então entre o Neolítico e o fim do Paleolítico, o Paleolítico superior, se for 11 mil anos de idade. Na verdade, já poderia ser Mesolítico, até a depender de para quem você pergunta. O trabalho do arqueólogo é multidisciplinar, necessitando conhecimentos avançados em múltiplas ciências. Isso é muito importante de manter em mente, que o arqueólogo ele não é só um historiador. O arqueólogo tem que ter conhecimentos de química, de geologia, de biologia, porque só assim ele consegue ganhar uma verdadeira compreensão sobre os materiais com que ele está trabalhando. Então, existe uma série de análises químicas, biológicas, dos diferentes materiais que eles encontram, e então é uma carreira muito complexa e interessante por causa disso. Uma sub-área que a gente vai ver da arqueologia é a paleoantropologia, que é responsável pelo estudo da evolução humana. Talvez vocês já tenham ouvido falar de paleontologia, dos paleontólogos, normalmente no contexto de algo relacionado a dinossauros ou a animais extintos, alguma coisa do tipo. A paleoantropologia é semelhante, no sentido que ela também trabalha com fósseis e resquícios muito antigos, mas especificamente trabalhando com a evolução do ser humano. Eles estudam os resquícios materiais deixados
por hominídeos. Então, quando a gente fala de hominídeos, não são só Homo sapiens, são as diferentes espécies de hominídeos que viveram ao longo da pré-história, né? E é feito esse estudo é feito através da descoberta de fósseis e artefatos. Isso é uma coisa que eu queria frisar aqui. Apesar de se pensar muito, principalmente por causa da relação com a paleontologia sobre fósseis, não são só fósseis que são utilizados. Ferramentas, um resquício de uma fogueira. Então encontra-se uma madeira que foi queimada de um jeito que indica que não foi natural. Ou se encontra um acampamento humano. Tudo isso pode ser utilizado. E eu coloquei aqui uma imagem de alguns crânios de hominídeos que não são Homo sapiens, para a gente ver um pouco também essa progressão, para ver qual que é o trabalho do paleoantropólogo, que é estudar essa evolução. Obviamente, quando a gente fala de evolução, não é uma coisa linear. Note-se que nenhum desses é o Homo sapiens, né? Então, a gente não está falando assim, esses daqui são menos evoluídos, vai para o mais evoluído. Mas sim, ao longo do tempo, qual foi o caminhar que foi feito, de onde começou até onde nós estamos. Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre os tipos de fontes históricas. Como a gente classifica elas? Elas podem ser classificadas como materiais ou imateriais. As fontes materiais são aquelas que existem no mundo físico, sendo a fonte o seu próprio suporte. Ou seja, uma construção, uma obra de arte, uma ferramenta, uma arma, qualquer coisa que literalmente você pode tocar, você pode pegar. Isso é uma fonte material. Enquanto as fontes imateriais são aspectos culturais, sem uma forma física definida. Normalmente são estudadas por meio de vestígios ou relatos, ou como relatos de alguém que as vivenciou. Então, como uma música, uma lenda, uma receita culinária. Isso é interessante porque é o que eu tinha falado sobre arqueologia. A gente não tem como, por exemplo, ir na Grécia Antiga e ver como que era a música que eles tinham lá. Mas o que a gente pode ter é a descrição que alguém fez da música. Ou a forma de notação musical que eles não tinham partituras que nem as que a gente tem de forma moderna, mas eles tinham formas de escrever música, e a gente pode ir atrás disso e, através desses vestígios materiais, inferir um aspecto imaterial. Mas essa é a diferença. Uma fonte material já está lá, ela já existe fisicamente, você não precisa fazer isso. Uma fonte imaterial, você precisa de uma fonte material para carregar ela, para você conseguir descobrir sobre ela. Outra forma de classificar as fontes diretas ou indiretas. As fontes diretas ou primárias, apesar de que essa classificação não é tão usada hoje em dia, são produzidas durante a mesma época dos acontecimentos por elas evidenciados. Por exemplo, um jornal produzido na ditadura militar. Aqui eu coloquei um sobre o AI-5, uma manchete do Jornal do Brasil. O que é interessante aí? Quando você pega uma fonte direta, ao mesmo tempo ela é mais confiável no sentido de que a pessoa estava de fato lá, as pessoas que estavam falando sobre o AI-5, elas estavam lá. Elas não estavam imaginando como foi, elas viram. Por outro lado, você pega todos os vieses da época. Afinal de contas, a informação oficial que saía da ditadura militar era uma que era favorável à ditadura militar. Não tinha muito como jornais da mídia hegemônica, dos grandes veículos de comunicação, serem muito contra. Provavelmente não do jeito que a gente veria várias fontes sendo hoje, as coisas que foram feitas depois. Então, esse é um aspecto muito interessante da fonte direta. De certa forma, elas são mais confiáveis, mas também elas têm um viés da época, que tem que ser levado em consideração. Essa é a análise crítica de uma fonte. Que um exemplo de fonte indireta ou secundária são livros de história, porque as fontes são produzidas em uma época posterior. Interessante que até uma aula de história
A própria aula de história é uma fonte indireta, porque o professor de história, a não ser que seja um professor bastante velho, o professor de história não viveu a história inteira. Se você me encontrar um professor que estava ali na pré-história, por favor, me apresente, que ele deve ter muitas coisas interessantes a ensinar, mas a maior parte não viveu toda a história, não estava lá na Grécia Antiga, na Idade Média. Então, uma aula de história é uma fonte secundária, ou uma fonte indireta. Os professores de história normalmente se baseiam em fontes diretas, mas a aula em si, ou um livro de história, são fontes indiretas. E também é comum a gente ver isso na própria história. Não é incomum a gente se basear em evidências. Por exemplo, a própria Odisseia, para falar do período homérico, ela não foi escrita no período homérico. Ela foi escrita depois. Mas é o que a gente tem. Então isso seriam as fontes diretas e indiretas. Quais são os tipos de fonte histórica, aqui falando no formato delas, como elas se apresentam? Nós temos documentos textuais, vestígios arqueológicos, representações pictóricas e registros orais. Vamos ver o que cada um deles é? Documentos textuais, ou fontes escritas, são fontes históricas que contêm texto. Nesse aspecto, eles são bastante simples, né? Então, por exemplo, cartas, revistas, jornais, diários, documentos oficiais, esse tipo de coisa. E aqui eu coloquei 2 exemplos deles. A carta do Pero Vaz de Caminha, que é uma descrição do primeiro contato dos portugueses chegando ao Brasil, e um jornal da época da data da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Novamente, essas fontes, por muito tempo, elas foram consideradas como as maiores das fontes. No século XIX, a fonte documental era vista como a mais importante de todas. Hoje a gente já interpreta elas baseadas no seu contexto. A gente entende que elas podem ter também o seu viés. Mas, ainda assim, elas são relativamente fáceis de você entender o que elas querem dizer. Elas são bastante diretas nesse sentido. Quando você lê a carta do Pero Vaz de Caminha, você sabe o que ele queria escrever. Você não tem que interpretar de um ponto de vista artístico, subjetivo. Você tem que interpretar de um ponto de vista de preconceitos, de um ponto de vista de quais eram os objetivos dele, mas não no que ele queria dizer. Nesse aspecto, elas são bastante diretas. Vestígios arqueológicos são os produtos materiais descobertos em sítios arqueológicos. A gente já viu um pouco sobre isso quando a gente falou, agora há pouco, da arqueologia. São, por exemplo, ferramentas, armas, peças de cerâmica, ruínas. E aqui eu coloquei parte de um arsenal bélico encontrado na região de Wilseberg, na Alemanha, datados do século III até século I a.C. E vasos cânopos do terceiro período intermediário do Antigo Egito, datados de 747 a.C. Esses foram descobertos, inclusive, faz um tempo. O arsenal é de 2018 a 2020, a descoberta. Os vasos cânopos a gente tem desde o século XIX. E o que a gente consegue saber através do estudo dessas ferramentas? A gente consegue descobrir desses vestígios arqueológicos. A gente consegue saber sobre tecnologia, sobre quais metais ou quais materiais eles utilizavam, quais técnicas eles dominavam para produzir isso. A gente tem representações culturais dos vasos cânopos. A gente tem conhecimento sobre qual que é a função deles. Eles são relacionados ao processo de mumificação. Eles são representativos de divindades, são órgãos diferentes que são colocados neles. E cada órgão é de responsabilidade de uma divindade diferente. Então, através do estudo dos vestígios arqueológicos, a gente consegue ganhar bastante conhecimento sobre até aspectos menos materiais do que eles mesmos. Representações pictóricas, que são artefatos que utilizam a comunicação visual, como quadros, afrescos, charges e fotos. Eu coloquei aqui, por exemplo, esse mosaico bizantino do século XI, do Mosteiro de Daphne, em Haidari, que hoje é Atenas, Grécia. E essa foto
de uma fila para pegar pão e rações durante a Grande Depressão nos Estados Unidos em 1932. O que a gente consegue aprender com essas imagens? Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem das representações pictóricas? A primeira vantagem é que ela é visual, é uma coisa que você está vendo. Por ver, você consegue pegar aspectos estéticos, artísticos, subjetivos, que talvez um texto não te transfira. Obviamente, uma obra de arte tem um aspecto maior nesse, quando se trata em aspectos estéticos ou artísticos. Mas você consegue tirar isso também até da foto. A foto você consegue ver a roupa das pessoas. Então você consegue ver qual que é o tipo de roupa que se utilizava em 1932. Você vê, por exemplo, todos os homens usando chapéu. Você vê esses sobretudos, esse tipo de coisa que não é algo que talvez você visse nos Estados Unidos hoje, pelo menos não tão frequentemente. Enquanto o mosaico, você consegue ver técnicas que eles utilizavam do ponto de vista artístico, você consegue ver qual que era o conhecimento de anatomia, de perspectiva. O mosaico em si é uma coisa extremamente característica do Império Bizantino. Então, você já consegue ver até quais eram as preferências artísticas deles. Qual que era a representação cultural que eles mais utilizavam. Além de você ter um pedaço dos acontecimentos históricos. Esse mosaico, ele é obviamente uma figura cristã, então a gente já consegue tirar isso sobre a sociedade que o fez, enquanto essa foto é extremamente emblemática, né, porque mostrava o período de pobreza que vivia os Estados Unidos depois da Grande Depressão. Um período não tão característico de pobreza generalizada na história americana, que ficou bastante marcante. E o último tipo que a gente vai ver aqui são os registros orais, que são também conhecidos como história oral, e são as fontes criadas através de depoimentos orais de pessoas que vivenciaram o evento histórico. Por exemplo, entrevistas gravadas por rádio, por televisão, por podcasts hoje em dia, esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente não vou poder botar uma fotinho do registro oral, porque eles são orais. Mas eles são muito interessantes, e qualquer pessoa que já fez uma entrevista vai conseguir dizer isso, porque diferente de uma coisa escrita, de uma carta que a pessoa escreve, que ela apaga, que ela muda, registros orais, principalmente no formato de entrevista, costumam ter muito menos filtro. A pessoa vai falando, muitas vezes ela diz coisas que ela não diria se ela estivesse escrevendo. Ela não fala do jeito que ela escreve. Até se você quiser pegar como que é o jeito que ela fala, qual que é o sotaque da pessoa, quais são as gírias que ela utiliza, qual que é a forma linguística dela. Isso muitas vezes aparece muito mais na fala do que no texto. Então essa é uma grande vantagem do registro oral. E a última coisa que eu queria deixar com vocês sobre esses tipos, essas categorias, é que as fontes históricas podem pertencer a mais de um tipo ao mesmo tempo. Por exemplo, uma peça de cerâmica pode conter desenhos e ser então um vestígio arqueológico e pictórico. Uma obra de arte pode conter texto, sendo então um registro pictórico e um documento escrito. E um documentário, por exemplo, pode ter registros orais e visuais. Inclusive, as fontes históricas mais recentes, por exemplo, se alguém fizer um documentário sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia, e historiadores do futuro forem estudar com esse documentário, ele com certeza terá texto, terá som, terá imagens de várias coisas, então acaba sendo mais híbrido. Com certeza é um desses quatro, mas pode ser mais de um deles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula a gente vai ver sobre a pré-história, sobre a origem e evolução dos hominídeos e sobre os diferentes estágios da pré-história. E até lá, bons estudos!